Há muitos anos atrás, tinha um desenho do Lip e do Hard. O leão ia lá, vamos fazer isso. Daí a hiena dizia assim, eu sei que não vai dar certo, ô dia, ô mês, ô vida. Era o tipo da coisa. Então, ela afirmava a derrota antes de acontecer. No momento em que você sente que a coisa não está bem, você tem que reagir a ela, superá-la e caminhar. Agora você começa, tá vendo? Eu sabia que não dá certo mesmo. Não vou passar, não vou conseguir, não vou ficar curado, eu não vou prosperar. Realmente você gera essa situação. Vocês se lembram, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, que havia uma ordem de Deus muito especial a respeito da guerra? Veja bem, o desânimo, ele atinge inicialmente os mais fraquinhos. Por isso que a Bíblia tem toda essa recomendação das pessoas apoiarem os mais fracos, etc. Ser fraco com os fracos. Os mais fraquinhos caem primeiro. Porém, conforme o ambiente começa, sabe, a crescer, um desanima, outro desanima, outro desanima, daqui a pouquinho, perde-se tudo. E até os mais fortes podem ser atingidos pelo desânimo. Eu lembro o texto que nós falamos, de Deuteronômio 20, diz assim, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso, coração tímido, que vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração? Ele diz o seguinte, se tiver um covarde no meio, bota esse cara embora. Porque ele vai dizer assim, tem muito inimigo, que eu vou fazer? Que nem o povo de Israel, né? Gente, tem gigante, vamos embora para casa. No momento em que há o medo se alastra. Você tem vários textos que Deus lançou medo entre os inimigos de Israel, lembram? Que ele sonhou um sonho que vinha rodando um pão que era Gideão, e esse pão massacrava a coisa. Então eles começaram a ficar com medo. Quando estourou aquelas 300 coisinhas ali, os caras entraram em pânico. Acontece que este tipo de situação, ela foi tomando forma ali no povo de Israel de tal maneira que o nosso amigo Moisés, que tinha lá as suas reclamações, conversava com Deus, negociava, etc. Mas ele levantou seu cajado e atravessou o Mar Vermelho. Mas ele sentiu que a sua missão estava comprometida. E ele fez para com Deus uma proposta absurda. Está no Êxodo 32. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele estava se referindo ao bezerro. E ele diz o que para Deus? Agora, Deus, eu peço a você, que perdoe o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro no qual escreveste, ou seja, o livro da vida. Gente, ele ficou tão desanimado daquela tarefa que ele tinha assumido, que agora ele já estava envolvido nela, que ele disse o seguinte, Deus, se é para esse povo se perder, eu também não quero mais entrar no teu reino. Desanimou da sua própria redenção eterna. Aí Deus certamente não concordou e disse, aquele que pecar contra mim, este riscarei do livro da vida. Veja, quando Pedro fala a respeito da segunda vinda de Jesus, ele menciona a situação que vai se estabelecendo devido ao fato de que a promessa da vinda de Jesus não é uma coisa dentro do tempo normalmente entendido pelos homens. Segundo Pedro, ele diz o quê? Sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Estas pessoas, no texto aqui, ele os chama de escarnecedores e corruptos. O fato de alguém ser desanimado e pregar o desânimo
principalmente com relação às coisas eternas de Deus, e é complicado. Você sabe que a primeira motivação do homem é achar que o que Deus promete é ilusão. Lembra daquele cara que já foi tantas vezes trazido aqui, o capitão do rei? Estava em uma fome terrível. O profeta disse que amanhã haverá alimentos à vontade. Ele falou, que? Você está louco? Nem que Deus abrisse a janela do céu não teria esses alimentos. Veja a audácia do cara. Ele questionou não o profeta, ele questionou Deus. O que aconteceu? No dia seguinte tinha alimento para todo mundo, o povo saiu correndo para comer, pisou em cima dele, morreu também. Vamos ver a segunda situação. É aquela situação onde alguém possui alguma coisa, está acostumado com aquela boa vida e um dia perde. A probabilidade do desânimo é muito grande. O maior exemplo vem de Jó, onde na realidade ele, Jó, não entrou nesse tipo de problema, porque a sua relação para com Deus era uma coisa assim profunda, fortíssima. Mas lá no capítulo 2, que são 10 versículos, chega um certo momento que a mulher dele desanimou. Gente, ela tinha filho, perdeu. Ela tinha ovelhas, porque eles eram casados com comunhão total de bens, né? Esse que era o negócio. Ele tinha ovelha, tinha camelo, tinha elefante, tinha tudo. Tudo foi embora. Aí ela virou para ele e falou o quê? Verso 10 do capítulo 2 de Jó. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Desisti geral, não quero nem saber. Não tenho filho, não tenho ovelha, não tenho vaca, não tenho boi, não tenho camelo, porque eu quero de Deus. Abandona Deus, morre. Vocês sabem que ele mandou a esposa plantar batata e não mudou de ideia.